Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o conteúdo de política do Grupo Aratu, agora em 2020, ajudando a todos a escolherem bem seus candidatos ou candidatas a prefeito, vereador, vereadora em Salvador e na cidade do interior da Bahia. Eu sou Pablo Reis, com os trabalhos técnicos de Everton do Vale e produção de Cris Almeida, conversamos com o candidato a prefeito de Feira de Santana pelo Partido Novo, Carlos Medeiros. Seja bem-vindo, Carlos Medeiros, agora em bom áudio, em bom vídeo para a gente. Então, importantíssimo esse momento para a nossa democracia. Com extrema alegria que eu estou aqui agora e também saúdo todos os nossos ouvintes, quem está acompanhando a gente por áudio, por vídeo. Muito legal estar aqui com vocês. Vamos poder conhecer um pouco da trajetória e das propostas do candidato pelo Partido Novo, Carlos Medeiros. Antes da gente falar sobre política, eu quero que o senhor apresente o seu nome mais conhecido, o seu apelido mais conhecido em Feira de Santana, que eu soube que é Carlinhos da Ambev. Por que essa empresa multinacional do ramo das bebidas ficou tão associada ao nome de Carlos Medeiros? Eu entrei na Ambev muito cedo, em 97, tinha 22 anos de idade e passei mais de 20 anos. E participei, na verdade, de todo o crescimento do que era a Brahma. Foi um grande desafio na minha vida, porque eu já era gerente num outro grande grupo do nosso país, que era a Rede Bom Preço. Na época ainda era do João Carlos Paz Mendonça, já era gerente, e saí para a Brahma um grande desafio, começando de baixo, voltando à supervisão de vendas, e lá eu fiz todo um histórico da minha vida profissional, com muito aprendizado, conhecimento. Tive a felicidade de conhecer muita gente boa, muita gente que tem uma visão de longo prazo, que enxerga 10, 20 anos na frente. Então, a Ambev, ela tem uma participação ímpar na minha vida, em todo o processo de gestão, de capacitação, de aprendizado, cursos que eu fiz no Brasil, fora do Brasil, a oportunidade de trabalhar numa empresa onde princípios e valores são muito fortes, onde pessoas competentes, de bem, atraem mais pessoas competentes. Levar a Brahma, de uma empresa quebrada e falida, a ser uma das maiores empresas do mundo, não só em valor de mercado, mas também em capacidade de gestão, foi uma das grandes realizações da minha vida. E a Ambev, eu saí da Ambev e me tornei sócio dela entre 2008 e 2009, mas a Ambev não vai sair de mim nunca. É uma grande história de sucesso. Podemos dizer, então, Carlos, que essa experiência corporativa na Ambev vai ajudar o senhor, caso seja eleito prefeito, caso seja eleito o principal executivo da cidade de Feira de Santana? Olha, eu não tenho dúvida, viu, Pablo? Porque dentro da iniciativa privada nós vimos como o processo de gestão ele realmente ajuda a resolver qualquer tipo de problema. Inclusive, muitas das nossas práticas lá na Ambev vieram da iniciativa pública, de universidades renomadas, dentro e fora do país. Eu posso citar uma delas, inclusive, que se chama Orçamento Base Zero, onde você constrói toda a sua despesa com base em atividades que você entende que são essenciais para o teu negócio, e não com base simplesmente em gastos que foram feitos no passado, e você aplica algum fator financeiro de inflação para definir os teus custos. Quer dizer, muita coisa boa que a gente aplicou na iniciativa privada, ela vem da iniciativa pública, e tem muita coisa na iniciativa pública que a gente vai trazer exatamente dessa experiência da iniciativa privada. Então, a iniciativa privada, ela tem uma responsabilidade muito grande, que ela precisa sobreviver a cada dia. Ela não tem de onde tirar o recurso de maneira obrigatória, como é o caso do setor público, com os impostos. Então, ela precisa, a cada momento, estar atraindo o seu cliente, está atraindo o seu cidadão, e está tendo gente boa também dentro da empresa para conseguir entregar esses resultados e manter a vida da empresa. Então, não é um saco sem fundo, como a questão da iniciativa pública, que parece que a cada dia mais
as pessoas conseguem ir buscar uma fonte de aumento de imposto para estar tirando da sociedade. A iniciativa privada não. Então, a gente precisa ser muito mais eficiente na gestão, né, para você conseguir ter uma vida útil muito maior na empresa. E eu não tenho a menor dúvida que a iniciativa pública precisa disso. Chegou um momento que não dá mais para a gente pagar mais impostos com um nível de serviço tão ruim como a gente tem, como é o caso aqui da nossa cidade. Eu estou conversando com o Carlos Medeiro, Carlinhos da Ambev. Ele é candidato a prefeito de Feira de Santana. Estou aqui com o plano de governo dele. Vamos detalhar e aprofundar todas as propostas que ele colocou para a sociedade feirense. Ele junto com a candidata a vice também. Antes da gente falar sobre esse plano de governo, eu quero conversar com o senhor a respeito do próprio Partido Novo. As informações que a gente tem é que o Partido Novo, ele faz uma espécie de seleção entre os proponentes a candidatos, principalmente nos cargos executivos. O senhor passou por esse processo seletivo? Como foi? E de que forma isso é importante para qualificar a política? Olha, Pablo, foi um processo bastante intenso e muito interessante para mim. Eu estava acostumado a fazer o processo do outro lado, né, contratando as pessoas. E participei de um processo, dessa vez, onde a minha capacidade foi colocada em prova. Foi um processo que durou cerca de 3 meses e ele foi em 3 etapas, né? E qual era o grande objetivo? Verificar se eu tinha capacidade comprovada realmente de liderar pessoas no âmbito da Prefeitura de Feira de Santana, liderar, ter capacidade de gerir os recursos em busca da entrega de melhores resultados para a unidade. Então, dentre essas etapas, teve toda a análise curricular, a gente chama de uma apresentação de bio, depois teve uma etapa de entrevistas que foi feita com o nosso diretório nacional, e a última etapa foi uma apresentação do projeto para a Feira de Santana, que seria o primeiro esboço de um plano de governo, mostrando como a gente iria atuar. Então, esse processo, Pablo, ele é muito importante na nossa visão, porque não adianta a gente ter somente pessoas que sejam éticas, que tenham honestidade, mas elas precisam ter competência e capacidade para liderar e administrar cidades, né, inclusive cidades grandes, como é o caso de Feira de Santana, que tem um orçamento de quase R$1,5 bilhão de reais. Se você olhar no Brasil, poucas empresas vão ter um orçamento para custeio num valor dessa magnitude. Então, não é simplesmente ter a vontade, não é simplesmente querer servir a sociedade, mas precisa ter requisitos mínimos para que você tenha uma grande eficiência. Eu li uma reportagem há um tempo atrás, não me recordo agora exatamente a fonte, acho que é do Banco Mundial, inclusive, falando sobre os problemas no Brasil, e ele apontava o primeiro problema no Brasil como sendo a má gestão pública. Em segundo vinha a corrupção. Então, daí, né, a importância de você ter pessoas que elas não sejam somente de caráter, né, honestidade, mas que tenha também competência, que saiba administrar a prefeitura, porque ela é muito similar a uma empresa. É lógico que a grande diferença, na empresa você visa a perpetuidade da mesma através da entrega de lucros, e no poder público você visa a melhoria do serviço público que vai ser entregue para a sociedade. Mas você precisa ser bastante eficiente, né, com recursos limitados, para entregar à sociedade um serviço de qualidade. E é isso que eu vejo claramente que falta na grande maioria da nossa gestão pública. Vamos conversar sobre a eficiência do serviço público, vamos conversar também a respeito de privatização, a respeito de educação, turismo, cultura, como estão assinalados aqui no projeto de governo do candidato Carlos Medeiros. Agora, antes da gente passar sobre esses temas específicos, eu quero entender um pouco da lógica do Partido Novo, cujo a principal liderança é o candidato a presidente João Amoedo, que eu tive a oportunidade de entrevistar aqui, também no projeto Linha de Frente, e que é um empresário bem-sucedido no Brasil, da área de negócio, de instituição financeira. E agora eu conheço Carlos Medeiros, que também vem da iniciativa privada.
A pergunta, Carlos, o Partido Novo só aceita empresário nos seus quadros para concorrer aos cargos eletivos? Ô Pablo, não, de forma alguma. Né? Só para. Você citou no início do nosso bate-papo aí a nossa candidata a vice-prefeita, que é a Luiz Novaes, que é uma funcionária pública de carreira. Aqui, quando você pega os nossos candidatos, por exemplo, a vereador, você tem estudante, você tem microempresários, você tem profissionais liberais, né, funcionários de empresa privada também. Então, não existe essa regra dentro do Partido Novo. Inclusive, quando da sua fundação, eram mais de 180 pessoas, mais ou menos, de vários estados e de várias profissões. Nós não temos nenhuma. O que nos une dentro do Partido Novo não é a nossa linha de trabalho, a nossa profissão, ou o nosso poder aquisitivo, mas muito mais os valores e princípios que o partido defende. Essa nova política que a gente vem construindo. Na nossa chapa aqui de Feira de Santana tem pessoas de todos os níveis sociais, agora todas elas acreditam realmente numa mudança total e drástica do que a gente vive hoje na política, né? Então a gente acredita que o papel do político, a política é o meio de levar você até o poder público. Daquele momento, quando acaba a eleição, todos nós viramos servidores públicos, e isso independe de profissão. Agora, você precisa ter algumas experiências na vida para que você consiga passar num processo seletivo do Partido Novo. E essas experiências não estão atreladas simplesmente à questão empresarial. Então, hoje eu sou empresário, mas eu fui um executivo. O João Moedo, você citou também, mas nós temos outras pessoas que estão concorrendo aqui, né, como eu te falei, a da vice, mas tem também candidatos a prefeito que são médicos, que têm uma experiência com gestão. Você tem funcionário público, você tem promotor de justiça que é candidato pelo Partido Novo. Então, isso é uma grande fake news, até que já foi colocado, não por você, claro, você está citando uma pergunta, um dado, mas já foi colocado na mídia de uma maneira ampla em relação ao Partido Novo ter um perfil empresarial. Não, nós temos um perfil de uma nova política, uma política que defende mudanças, que defende competência, capacidade de gestão. E ela pode vir de qualquer lugar, de qualquer profissão. Eu vou te contar um caso que eu acho muito interessante. Eu estava trocando uma peça no meu carro e tinham 2 mecânicos trabalhando nele, e um deles falou para mim o seguinte: o senhor é candidato a prefeito? E eu falei com ele: sim, sou candidato a prefeito. Por que o senhor não coloca aqui o meu colega para ser o seu vice-prefeito? Eu respondi para ele o seguinte: olha, se eu for fazer o que você está fazendo aí, essa loja vai falir, porque eu não sei, eu vou ter que aprender. Se você me ensinar, eu vou aprender, vou botar a mão na prática, daqui a um tempo eu vou estar fazendo igual a você. Agora, se seu amigo tiver essa vontade de ser vice-prefeito, ele pode começar a estudar, ir para a internet, tem cursos gratuitos, começar a administrar alguma coisa, pode ser associação do bairro que ele mora, né? Ele pode começar a entrar também em alguma empresa que ele tem alguma experiência de gestão, para daqui a 4 anos, quem sabe, ele pode ser também um candidato a vice-prefeito. Agora, a gente não dá para ficar parado no tempo e achando que as pessoas que entram para a política sem nenhuma capacidade, às vezes, de realmente administrar alguma coisa, vai pegar R$1,5 bilhão e vai conseguir fazer bem feito. Tem que colocar quem saiba. E é isso que a gente defende. Honestidade, ética, mas competência. Tem que ter competência para fazer bem feito. R$1,5 bilhão como orçamento anual para a Prefeitura de Feira de Santana coloca o município como um dos maiores orçamentos da Bahia. O estado da Bahia tem cerca de 34 bilhões de orçamento. A Prefeitura de Salvador tem 6 bilhões de orçamento por ano e Feira de Santana com R$1,5 bilhão. Eu imagino que o senhor já estudou muito bem as finanças, já que é um dos temas que o senhor tratou na vida profissional, e principalmente o custo da administração pública, que esse aí também é um tema do Partido Novo. Diminuir o peso da gestão pública, o peso do pessoal, do servidor público dentro da prestação de serviços. Aí eu queria saber qual é o cálculo que o senhor faz em termos de Feira de Santana
para enxugar a máquina, para deixar a máquina mais eficiente, como foi o termo que o senhor colocou, sem que com isso crie desemprego, que é o grande dilema dos gestores municipais? Olha, a gente tem como princípio, Pablo, no nosso partido, que o grande empregador de qualquer município é a iniciativa privada. É lógico que nós temos, né, dentro da iniciativa pública, uma quantidade de empregos, que esses empregos ele tem que ser o mínimo necessário para você alimentar a máquina pública com bons serviços. Então, aquilo que a gente vai cortar dentro da máquina pública já são empregos, na grande maioria das vezes, de pouquíssima eficiência ou daqueles cabides de emprego que a gente entende que acontecem, infelizmente, pela velha política do toma lá da cá, pela indicação política. São a quantidade de cabide de emprego que a gente não tem a certeza, eu não consigo te precisar o número de empregos. A gente ouve, vê as denúncias. Há pouco saiu em Feira de Santana uma denúncia do meio de comunicação aí da capital, inclusive o jornal La Tarde, onde a quantidade de funcionário na educação de Feira de Santana era um funcionário para cada 4 estudantes. Então, a gente vai ter que entrar no detalhe disso tudo. Infelizmente, nós não temos os números, porque a transparência, né, dentro da gestão pública de Feira de Santana ela é muito ruim. Você não consegue ter tudo na mão, mas o que nós estudamos no orçamento, a minha primeira meta, o meu primeiro compromisso é enxugar algo em torno de 10 milhões de reais mês, né, com a otimização do serviço público. Né? Vamos digitalizar tudo aquilo que a gente puder, como o Romeu Zema já está fazendo em Minas Gerais, como o próprio governo federal vem digitalizando muito do serviço público, e vamos reduzir, sim, aqueles empregos que eles existem, mas não impactam diretamente no funcionamento da máquina pública, porque é aquele cabide de emprego, aquela pessoa que está sendo indicada. Infelizmente, Feira de Santana, você hoje que estuda, tem um filho que passou 4 anos fazendo um curso de enfermagem, por exemplo, ele tem que ficar, né, quando estiver perto de formar, procurando um político, um vereador, para conseguir um emprego para ele. Então, a gente vai realmente ajustar isso, e é assim que a gente vai fazer. Digitalização da máquina pública, cortar privilégios, e vamos cortar, sim, esses empregos fantasmas. Agora, a pessoa que trabalha na prefeitura, que está entregando o resultado, né, que está prestando um bom serviço para a sociedade, esse a gente não quer saber se ele foi indicação do partido A, do partido B, do partido C. A gente quer trabalhar com gente boa, com gente que entenda que o nosso papel na administração pública é servir a sociedade. Então, o nosso primeiro compromisso, pelo que a gente pôde levantar, com a pouca transparência que a gente tem nos dados da nossa gestão pública, é 10 milhões de reais para investir diretamente na área de saúde, que é o primeiro ponto que nós queremos resolver. Eu estou conversando com Carlos Medeiros, candidato a prefeito de Feira de Santana, que tem uma trajetória muito associada com a indústria de bebidas aí na região. E falando sobre esse tema indústria, eu quero saber qual a impressão do senhor a respeito do desenvolvimento industrial. A gente sabe, é olhos vistos, que a parte do comércio de Feira de Santana é pujante, e temos também em Feira, na região metropolitana de Feira, a instalação de fábricas de algumas indústrias. Mas já chegou no limite, Carlos Medeiros? Pode avançar ainda mais? Porque a indústria gera muito emprego também para a população. Com certeza, Pablo, e nós estamos muito longe, mas muito longe mesmo do limite. A gente vem perdendo, né, empresas que poderiam vir para a Feira de Santana, que estão indo para outros lugares, e eu não consigo ainda ter uma outra posição em relação a isso que não seja a falta de um ambiente amigável para o investidor em Feira de Santana. E eu vou te explicar por quê. Eu estudei, né, algumas vezes o processo de implantação de novas unidades. E na hora que você estuda isso, 2 fatores são muito importantes, que é o custo logístico, e que tem muito a ver com a localização de onde você quer instalar, e a questão do incentivo fiscal. Quando você olha uma grande fábrica que vai se instalar no Nordeste, porque já é viável para ela vir para cá, as suas unidades no sul e sudeste do país já não comportam, ou simplesmente não é mais economicamente viável continuar lá para atender aqui, você tem em Feira de Santana
com uma localização espetacular, o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste. E você tem Feira de Santana, né, muito próxima do principal mercado consumidor, né, do Nordeste, que é a Bahia, próxima de Salvador, né, um entroncamento para todo o interior do estado e para quem vai, né, subir o Nordeste, e você não consegue colocar as empresas em Feira de Santana. Né? Quando você vê a parte fiscal também, eu não conheço, pelo que eu estudei já, nenhum regime especial do governo do estado direcionado para uma ou para outra cidade. O regime especial que nós temos, ele está direcionado para o estado da Bahia. Então, eu acredito muito que está faltando um ambiente, uma habilidade maior de trazer essas empresas e colocar na mesa tudo que Feira de Santana tem de bom para que a gente possa atraí-las para cá. Eu vou te dar um exemplo que chegou ao nosso conhecimento através do depoimento nas redes sociais do dono da Havan, que é uma grande loja, não é uma indústria, mas é uma grande loja de departamento que existe, né? Eu tive a oportunidade de conhecer quando trabalhei em Curitiba, também já tem uma loja em Vitória da Conquista, conheci algumas lojas da Havan, e depoimento do próprio Luciano Hang, que é o proprietário da Havan na rede social, que não veio para a Feira de Santana por causa de um problema com o terreno. Eu não tenho dúvida, a prefeitura se posicionou na época, eu não tenho dúvida que o terreno tinha algum problema e tudo, né? Mas, para mim, não é simplesmente você ter um terreno que está com um problema e você não consegue resolver. Não consegue resolver ali, vamos resolver em outro lugar. Eram 400 empregos diretos na Feira de Santana. Então, tem que ter a boa vontade com quem investe, quem tem o capital para investir, quem corre risco, quem vai empregar, tem que ser bem-vindo para a Feira de Santana. E nós vamos ter, sim, um trabalho focado, um plano de retenção de investidores para a Feira de Santana. E a gente vai atrair essas pessoas, vai reter quem tem e vai atrair quem está lá fora. Vamos vender Feira de Santana e o que precisar do poder público de forma legal, que a gente venha fomentar, nós vamos fomentar para trazer grandes empresas, não só na área industrial, mas também na área de transporte. Então, Feira de Santana, como eu te falei, é o maior polo, o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste. A gente percebe, Carlos, em cidades do mundo, do Brasil, até mesmo da Bahia, algumas vocações muito naturais que são impulsionadas pelo poder público. Por exemplo, a cidade vizinha aí, Alagoinhas, onde eu nasci, tem a vocação para a água, considerada de muita qualidade, e atraiu empresas de bebidas também, que foram interessadas pela água. Outras cidades têm polos de flores, cidades como polo turístico, cidades como polo calçadista. Na sua impressão, na sua opinião, qual seria a vocação de feira que o senhor, como gestor público, gostaria de motivar e de impulsionar? Olha, Pablo, me permita só fazer uma correção no que você falou aí em relação a Alagoinhas. Alagoinhas, assim, não é a questão da água o grande fator que define, por exemplo, a implantação de uma indústria cervejeira. Isso foi lá no passado, onde você não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, a diferença da água de Alagoinhas para a Feira de Santana ou para a Estância em Sergipe, ela não impacta hoje na decisão da construção de uma planta, né, na área de bebidas. São realmente outros fatores, como eu te falei. Em relação à vocação da cidade, você precisa... A Feira de Santana, a maior vocação que ela tem é exatamente para ser uma cidade, um grande polo logístico. E nós precisamos apostar nisso. Agora, nós podemos também fomentar, né, outras atividades. Eu acho que dentro de um plano para a Feira de Santana, voltada para o turismo, para aquilo que ela tem de bom, como, por exemplo, nós temos as nossas lagoas. Então, a gente precisa reurbanizar essas lagoas, fazer um bom uso delas, que vai, inclusive, ajudar bastante na conservação do meio ambiente. Quer dizer, nós vamos ter projetos sustentáveis para isso. Ao mesmo tempo, você tem equipamentos em Feira de Santana que estão abandonados, como é o caso do centro de abastecimento, que pode se tornar não só um grande equipamento comercial, como já é, apesar de todo o abandono, mas também num grande equipamento na linha do turismo. Então, como você bem falou, tem a Alagoinhas ali que está do nosso lado, mas você tem em torno de Feira de Santana 2 milhões de habitantes, que não tem um grande polo de turismo nas suas cidades, que pode vir para a Feira de Santana dentro dessa vocação também. E nós temos, ela só está abandonada, onde você crie
elementos, né, que pode ser a revitalização das feiras, o parque, o centro de abastecimento, as nossas lagoas. Então, tudo isso tem que estar dentro de um contexto que a gente vai fomentar e incentivar para desenvolver Feira de Santana turisticamente. Você tem o Rio Jacuípe. Então, a gente tem que pegar, estudar tudo que pode ser feito ali no Rio Jacuípe, tem um impacto da barragem também, que afeta o nível do rio. Tudo isso a gente vai estudar e vai ter um plano de turismo, de atração. E Gramado, né, eu acho que é um grande exemplo de turismo no Brasil. Não começou do tamanho que é. Em algum momento, eu não conheço a fundo a história de Gramado, mas em algum momento começou lá pequenininho. Então, todos os grandes eventos que a gente vê no Brasil começaram pequenos e foram crescendo agora. Não dá para a gente pensar em administração pública nos próximos 2 anos, que é a próxima eleição, ou nos próximos 4 anos. E essa visão é que falta para a grande maioria dos gestores. O pensamento muito político na sua reeleição e não um planejamento para que sua cidade realmente se torne aquilo que ela pode ser. E quem consegue ter essa visão, consegue desenvolver muito mais. Então, quando a gente estava na Brahma, Pablo, lá atrás, e o nosso presidente falava que o nosso sonho era ser a maior do mundo e comprar, na época, a Budweiser, que era o maior ícone americano no mundo, junto com a Coca-Cola ali, ele tinha que dar risada para não ser chamado de maluco. Então, a gente enxergar 10, 15, 20 anos na frente, isso passa por maluco, mas é o que a gente precisa em Feira de Santana. A gente precisa parar, e não só em Feira de Santana, na política de uma forma geral. Nós precisamos parar de enxergar 2 anos para frente, 4 anos. Nós vamos agir agora. Tem ações para ser feitas agora. Tem ações que vão ser feitas no primeiro dia que eu assumir a Prefeitura de Feira de Santana, mas ela tem que estar dentro do contexto que vai construir uma cidade muito melhor, não só para mim, mas para os meus filhos, para os meus netos e para todos de Feira de Santana. Estou conversando com Carlos Medeiros, candidato a prefeito de Feira de Santana. Ele é formado em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Feira de Santana, com pós-graduação e especialização pela Columbia University de Nova York. E aí, sobre esse quesito educação que eu queria tratar com o senhor. A prefeitura, as administrações municipais têm responsabilidade pela educação fundamental. Eu queria saber como é que anda a educação fundamental em Feira de Santana, na avaliação do senhor, e de que forma também a prefeitura, em uma possível gestão de Carlos Medeiros, pode ajudar na outra ponta, que é a educação profissionalizante, que é a especialização, para também fazer com que os profissionais sejam altamente qualificados, como o senhor se tornou. Com certeza, Pablo. Assim, a gente precisa entender um pouco do contexto da educação pública de uma forma geral, não só de Feira de Santana. Quando você pega a educação pública, mesmo que ela entregue hoje em vários lugares, na sua média, não vamos esquecer os extremos, né? O melhor e o pior, mas pegar na sua média, mesmo que ele entregue na média uma educação similar à iniciativa privada, ainda assim, o ponto de partida do aluno da iniciativa pública é muito atrás de quem está na iniciativa privada. É como se você tivesse uma corrida de 100 metros e o aluno da iniciativa privada, ele já parte dos 50. Por quê? Porque muito do mundo atual, da modernidade, do empreendedorismo, da cultura, do conhecimento, o aluno da iniciativa privada consegue obter através, né, da sua vida pessoal, da sua condição financeira, da internet que ele pode ter em sua casa, das viagens que ele faz, do teatro que ele pode ir, num programa esportivo que ele faz com sua família. Então, ele tem uma experiência que leva ele anos-luz à frente do nosso aluno. Então, nós precisamos entender esse ponto de partida para atuar fortemente. Existem projetos, nós também já estudamos isso, em relação a escolas em tempo integral, e a gente pretende testar, sim, em algum momento dos 4 anos, que a gente vai definir quando vai ser, mas o nosso primeiro foco, o nosso grande foco, vai ser melhorar o ensino que nós temos, dentro do horário que nós temos, levando para as nossas escolas, no nível fundamental, né, experiências novas, falar com os alunos sobre coisas novas, sobre aquilo que afeta o nosso dia a dia. Então, nós temos que ter uma grade extracurricular que traga para o aluno robótica, laboratório, mundo digital, empreendedorismo, educação financeira. A nossa criançada na rede pública é ensinada que histórias de sucesso
de quem cresceu lá de baixo e ganhou dinheiro, o cara é ganancioso, o cara é usurário. E não, história de sucesso como a minha, que vim lá de baixo, que vendi cosmético de porta em porta e tive a oportunidade de fazer um curso, né, fora do Brasil, são histórias de sucesso, e é isso que nós temos que levar para a população de baixa renda, mostrar que é possível. Nós não temos que fazer educação querendo tirar o mérito de quem chegou lá, e trazer para baixo. Não, nós temos que pensar a educação dando igualdade de oportunidade para as pessoas. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai melhorar a estrutura nas nossas escolas e, principalmente, vamos ajudar os profissionais de educação na sua capacitação. Hoje você tem programas de capacitação que vai ajudá-los a se desenvolver para esse novo mundo. A gente está passando pelo meio de uma pandemia e a gente vê a grande diferença do setor privado para o setor público, onde o profissional está muito mais na frente em relação às práticas do ensino à distância. Então, nós temos que ajudar os nossos profissionais que querem fazer bem feito a ter essa capacitação. E na hora que você vai discutir capacitação atual da nossa rede pública, é um treinamento que se faz no início do ano, coloca-se uma pessoa no hotel, no auditório, dá aquele treinamento e se vira nos 30 durante todo o ano. E não é isso. Hoje você tem programas de capacitação que você consegue online, né, diariamente, está na sua sala de aula, interagindo com o aluno e vendo aquela eficiência, ajudando o profissional, o professor principalmente, a desenvolver. Nós temos que nos preocupar com que o aluno aprenda e não simplesmente que ele tem que passar de ano toda vez, porque existe um valor de remuneração que é repassado pelo governo federal para cada aluno que passa de ano. A gente precisa parar com isso. Temos que pensar no aprendizado. O aluno precisa aprender. E isso vai impactar diretamente, não tenha dúvida, no fomento ao ensino, principalmente o ensino técnico que você falou, porque existiu no Brasil, há um tempo atrás, principalmente nos governos do PT, aquela grande ilusão de que você tinha que ter um canudo para poder ter uma boa vida, para vencer na vida. Isso é uma grande mentira. Lá na iniciativa privada, por exemplo, as pessoas que têm conhecimento técnico têm um grande diferencial para a gente, porque o conhecimento adquirido dessas pessoas na manutenção de um equipamento, é incrível. Você perdeu o conhecimento daquele, você tem que começar do zero. Então, nós temos sim que fomentar, através da iniciativa privada, dos cursos, né, do próprio governo do Estado, né, e do governo federal, investir, né, e trazer para a Feira de Santana essa mão de obra. Lógico, precisamos também identificar qual é a nossa principal carência, onde a gente está precisando, para poder aí sim fazer as parcerias e fazer com que essa pessoa tenha essa oportunidade de crescer. Eu tenho alguns exemplos de empreendedores que fizeram por conta própria, foram estudar fora e hoje estão muito bem em Feira de Santana, porque tiveram a oportunidade de fazer cursos técnicos fora de Feira de Santana, inclusive. Eu tenho uma preocupação e acredito que todo mundo que está assistindo, a sociedade como um todo, muita preocupação com o quesito saúde. Não apenas, Carlos, em relação à pandemia, que é algo que a gente torce que passe logo, mas sobretudo com o futuro da saúde, porque ela tem se tornado cada vez mais cara para o cidadão. Muitas pessoas que antes tinham plano de saúde, que tinham condições de pagar um convênio, agora tiveram que abrir mão disso em função da dificuldade de orçamento. E aí estão migrando para o Serviço Único de Saúde, para as formas públicas de atendimento. E isso pode se pronunciar com um verdadeiro colapso no sistema, a dificuldade de atender tanta gente que precisa de atenção à saúde e atenção básica. Eu queria a opinião do senhor sobre a saúde administrada pelo município e principalmente sobre esse quesito que, para mim, é o mais importante de todos, a prevenção às doenças. É mais barata, é mais segura e é mais eficiente. Perfeito, Pablo. O seu raciocínio está corretíssimo e, como eu falei um pouco antes, a nossa meta de economia no custeio dos primeiros 10 milhões, né, que vão ser mensais, nós vamos investir na saúde pública, mas primeiro, o que vai ter, o primeiro impacto é realmente resolver o problema das filas de atendimento que a gente tem. Então, não dá para... Nós vamos remodelar a gestão, eu vou falar um pouco sobre isso, mas o primeiro impacto é resolver quem precisa.
Quem está lá na fila esperando 4 meses por tomografia, eu tive visitando um cidadão de Feira de Santana que para fazer exames preventivos levam 4 meses, né? E isso a gente vai acabar e vamos trazer um modelo que deu muito certo no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, que foram os mutirões, onde utilizaram toda a ociosidade da iniciativa privada. Vários equipamentos na área de saúde precisam ficar ligados 24 horas, então você tem um custo já existente ali, e aí você traz um profissional, chama a iniciativa privada, faz as parcerias e você tira as pessoas da fila. Então, o primeiro dinheiro que nós economizarmos com o custeio, nós vamos investir nisso pesado para acabar, né, com essas filas, isso é uma vergonha. É lógico que, como você falou, a pandemia ela só veio nos mostrar como a gente estava no limpo, né? Para aquelas pessoas que não tinham acesso à informação, passaram a ter, porque a mídia, né, passou a divulgar diariamente, né, toda a precariedade que nós temos. Então, o primeiro investimento não será na prevenção, porque será no problema. Temos que resolver o problema. Aí sim, depois disso, a gente vem mantendo as iniciativas, as parcerias com a iniciativa privada, para que a gente não volte a acumular essa fila absurda. Nós vamos trabalhar no processo de gestão, que vai digitalizar todo o processo, da marcação da consulta até a avaliação do médico. Então, o próprio cidadão, ele vai marcar a consulta dele, tirando o atravessador, não vai ter mais aquele negócio de, meu vereador vai me arrumar uma consulta, não, ele vai marcar na internet, no aplicativo dele, a consulta médica dele, o prontuário dele vai ser totalmente digital, ele vai ter o histórico dele lá, digital para qualquer médico que ele for, e ele vai avaliar o serviço médico, ele vai dizer se ele foi bem atendido, se foi mal atendido. Isso tudo está dentro do nosso plano de gestão para a saúde. E, com certeza, o investimento na prevenção será um grande foco nosso. Existe infelizmente, no Brasil, de uma maneira geral, a Feira de Santana não está diferente disso, né? Não se investe em esgotamento sanitário. Nós temos agora um novo marco do saneamento básico, né, onde nós temos a possibilidade de acabar com esse problema, que é, para mim, né, um dos principais problemas em relação à quantidade de pessoas que acabam tendo que utilizar o serviço público de saúde. Então, nós vamos trabalhar forte nisso. Eu tenho uma grande preocupação, que eu tenho dividido com um cidadão de Feira de Santana, que a gente acaba de aprovar o marco do saneamento, onde vai aumentar a competitividade no setor. Quer dizer, empresas do setor privado com capacidade de gestão, com capacidade de investimento, que vai fazer com que o mercado tenha um serviço melhor e mais barato, acaba de ser aprovado e a Prefeitura de Feira de Santana fecha um contrato com a Embasa agora, né, no final de mandato. Isso me preocupa muito, mas nós vamos estar atentos para, na hora que assumir, ver o que preza esse contrato e defender aquilo que é melhor para a Feira de Santana. Se for necessário judicializar, nós Pois não, Pablo? Desculpe, eu quero falar com o senhor, antes da gente encerrar a entrevista, sobre um tema muito importante para todo o planeta e principalmente para a Feira de Santana, que diz respeito às grandes cidades, que é a mobilidade. E eu percebo em administrações modernas o sentimento de que a mobilidade pode ser feita, inclusive, com incentivo aos pedestres e aos ciclistas. O senhor entende dessa forma e Feira de Santana já está preparada ou se preparando para ser uma cidade amigável aos ciclistas? Pablo, de forma alguma. Essa é uma área que eu tenho a cada dia aprendido mais e tenho visto bons exemplos. Nós temos um candidato a vereador que é do meio do ciclismo, inclusive. E Feira de Santana é uma cidade totalmente plana. É uma cidade que nos últimos 20 anos simplesmente abandonou a questão da bicicleta. E é um grande compromisso meu atuar nessa forma de mobilidade. O modal bike será muito, muito investido no nosso governo. De que maneira a gente vai fazer isso? Primeiro, nós vamos ter um plano de mobilidade que privilegie, como inclusive, do Plano Nacional de Mobilidade, que acabou de ser aprovado. Você tem que privilegiar o pedestre e o ciclista nessa ordem, e nós vamos ter esse plano, e tudo que nós construirmos daqui para frente vai estar atrelado a esse plano de mobilidade da bike.
E tudo que tem para se corrigir vai estar nesse plano, nós vamos fazer mediante orçamento. Vamos buscar orçamento, parceria, para ir corrigindo. Nós não vamos conseguir, eu tenho falado isso muito para o pessoal da bike, nós não vamos nos enganar. Nós não vamos resolver Feira de Santana, em 4 anos ela vai ser a cidade espetacular para a bike. Mas em 4 anos a gente vai conseguir sim ter uma cidade que já respira e tem uma cultura que entende que o modal bike é mega importante para a nossa cidade e nós vamos ter ações efetivas para isso. Primeiro, deixando de fazer errado. Vai estar dentro do nosso plano fazer sempre toda a via nova, tudo agregado e atrelado ao modal da bike. E segundo, nós vamos corrigir principalmente as principais vias, vamos buscar a alternativa da ciclofaixa, da ciclovia, para poder conectar toda a Feira de Santana, que é extremamente plana e acessível se a gente tivesse uma boa política de mobilidade que garantisse a segurança do usuário, que esse é o principal problema que a gente tem. Carlos Medeiros, candidato a prefeito de Feira de Santana, é um convidado de hoje no nosso Linha de Frente. Como eu faço com todos, Carlos, os 30 segundos de encerramento são dedicados ao senhor convencer o feirense porque o senhor seria o melhor candidato, o melhor prefeito de Feira de Santana entre todos os 9 que estão concorrendo. Fique à vontade, use os 30 segundos. Ok. Pablo, eu sou a melhor opção para a Feira de Santana, não sozinho, porque eu não sou salvador da pátria, mas um projeto de Partido Novo, as pessoas que me acompanham. Primeiro, porque nós temos ética, somos competentes e vamos realmente trabalhar em prol da população, com secretariado, com gente, com a gestão de transparência e meritocracia. E segundo, por mais que nós sejamos bons naquilo que a gente faz, nós somos, você precisa de recurso. E o recurso está dentro de casa. A gente não vai aumentar imposto, então tem que reduzir custo. E só um partido novo, pessoas novas, sem ter compromisso com a velha política, com o sistema do toma lá da cá, vai conseguir quebrar esse sistema e pegar o dinheiro para investir onde realmente precisa, que é na saúde em primeiro lugar, educação e segurança. Só o Partido Novo, só a gente mudando tudo novo, é que vai conseguir fazer essa mudança. Nenhuma outra chapa, com suas coligações, chegando no poder comprometido, vai conseguir mudar o cenário da política. E o dinheiro está dentro de casa. Só quebrando esse sistema, nós vamos buscar o dinheiro para fazer o que Feira de Santana merece. Então, Feira de Santana merece e pode contar com o novo, muda tudo novo. Carlos Medeiros, Carlinhos da Ambev, foi o convidado de hoje aqui no Linha de Frente, o conteúdo de política da Aratu ajudando você a ter uma boa possibilidade de escolha entre os concorrentes nos municípios da Bahia. Eu sou Pablo Reis, com a operação técnica de Everton do Vale, produção de Cris Almeida. Me despeço de vocês, pedindo a todos consciência na hora de votar. Um instante na urna pode definir 4 anos do nosso futuro. Um abraço a todos, até o próximo encontro.